O Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata, é o que define a aparência de elementos HTML, transições, animações e efeitos. Pode atuar em conjunto com o JavaScript, sozinho e até mesmo ser manipulado pelo JavaScript. Esta seção é apenas introdutória ao CSS. Teremos um capítulo inteiro cobrindo a maioria dos conceitos deste assunto, e mais um capítulo sobre o Web Design responsivo, onde o uso de CSS será intenso. Existem 3 formas de estilizar um documento: utilizando CSS inline, ou em linha, com o atributo style na tag de abertura de um elemento; interno, definindo os estilos dentro de uma tag style; ou externo, no arquivo com a extensão .css importado no documento HTML. O CSS inline é o que já vínhamos utilizando e é definido como você pode ver na tela. O atributo style define um estilo CSS em linha. A segunda maneira de utilizar folhas de estilo é interna no próprio arquivo. Para tanto, devemos escrever nossos estilos dentro de uma tag style. No exemplo na tela, estamos alterando a cor do texto e do fundo de todos os parágrafos que utilizam a tag P no documento. Esta maneira de definir estilos é muito prática e nos ajuda a alterar a aparência de vários elementos ao mesmo tempo. No entanto, adicionar muito código CSS em arquivos que já são grandes não é uma boa ideia. Nesta situação, podemos utilizar um arquivo .css externo, definindo seu caminho com um elemento link. Neste documento temos a tag link, utilizada para inserir referências a arquivos externos. Com o atributo href, onde passamos o caminho do arquivo CSS que queremos utilizar. O atributo rel é responsável por indicar ao navegador o tipo de arquivo que estamos importando. Temos um título e um parágrafo, que vamos estilizar com o código do nosso segundo arquivo, que deve estar na mesma pasta e se chamar index.css.
Podemos aplicar um estilo diretamente ao corpo do documento, representado pela tag Body. Como todos os elementos HTML adicionados ao documento são filhos do corpo do documento, herdarão seus atributos na maioria dos casos, enquanto algumas propriedades serão aplicadas ao documento como um todo. Quando desejamos aplicar um estilo personalizado a apenas um elemento, e não a todos os elementos de uma tag específica, podemos utilizar classes e IDs por meio de atributos. Os seletores CSS para classes e para IDs são diferentes. Selecionamos um objeto por sua classe utilizando o ponto e pela ID utilizando a cerquilha. Neste exemplo, o primeiro estilo é aplicado ao parágrafo com a ID P1 e o segundo ao parágrafo com a classe P2. Um mesmo elemento pode possuir ambos identificadores. Com esta breve introdução, pode parecer que ID e classe possuem a mesma finalidade, mas não possuem. No capítulo específico deste curso, você verá que são dois conceitos completamente diferentes e servem cada um para um fim. Para simplificar, vínhamos falando cor de texto e de fundo. No entanto, a propriedade color é aplicada não somente ao texto, mas a todo o elemento, exceto fundo, margem e borda. Neste exemplo, criamos 5 botões e definimos um ID para cada um.
Também importamos um arquivo CSS. No CSS, alteramos as propriedades de forma diferente para cada botão. No primeiro botão, alteramos a largura, a altura e aplicamos uma borda superior e inferior, estilo Solid. No segundo botão, aplicamos a mesma altura, mas uma largura menor, e uma borda geral estilo Groove. Também definimos o raio da borda com 50% da altura, para que o botão fique com lados arredondados. No terceiro botão, aplicamos uma borda estilo Double e removemos a borda superior com a propriedade Hidden. No quarto botão, aplicamos uma borda estilo Dashed, que significa tracejada. No quinto botão, aplicamos uma borda Dotted, pontilhada, e definimos as mesmas dimensões do primeiro botão. A margem, como já mencionado, se refere ao espaço branco por fora da borda do elemento. Esse espaço não é afetado pela cor de fundo e serve para manter uma distância entre os elementos. Já o padding se refere ao espaço em branco entre o elemento e sua própria borda. Assim como a borda, o padding e a margem também podem ser definidos em todos os lados ou em lados individuais.
O padding pode definir cada lado individualmente numa única linha, sendo que os valores são passados na seguinte ordem: top, right, left, bottom, ou seja, em sentido horário começando do topo. O mesmo vale para a margem. A propriedade display é uma das mais importantes no CSS. Elementos costumam ter um display padrão, que pode ser em linha ou em bloco. Elementos em bloco são exibidos sempre abaixo de outros elementos, enquanto elementos em linha são exibidos um ao lado do outro sempre que houver espaço. Definimos uma propriedade como inline quando desejamos que elementos ocupem a mesma linha, e como block quando desejamos que cada um ocupe sua própria linha. Definir um elemento como inline não o fará ser exibido em linha com outro elemento cujo display é block, somente com outro elemento cujo display também seja inline. Podemos utilizar uma pseudoclasse para alterar comportamentos de elementos HTML. A mais utilizada é o hover, que define as propriedades que o objeto deve ter quando o ponteiro do mouse passa ou para sobre ele. Uma pseudoclasse é chamada após o seletor CSS, utilizando dois pontos. As propriedades no seletor de pseudoclasse não precisam repetir outras propriedades já definidas, pois elas serão herdadas, mas apenas aquelas que devem ser alteradas ou acrescentadas quando o ponteiro do mouse atingir o elemento. O objeto será animado de forma que toda vez que o botão atingi-lo, a cor do texto e de fundo serão alteradas. Dica: utilizando o Visual Studio Code ou outro editor avançado, a ferramenta chamada IntelliSense, que você pode ver em ação o tempo todo no vídeo, dando todas as opções de atributos, propriedades e valores disponíveis, além de auto-preenchimento, te ajudará inclusive a aprender.